Você pode dizer que quer ser feliz, pode escrever metas, repetir afirmações e até se convencer de que está no caminho. Mas a vida não se move pelo que você deseja conscientemente. Ela dança ao ritmo da sua crença mais íntima, aquela que sussurra no escuro quando ninguém vê. Se lá dentro você duvida, a realidade trava, porque o universo não entrega o que você quer, entrega o que você acredita ser real. Carl Jung nos alertou: enquanto não se tornar consciente do que está no inconsciente, isso dirigirá sua vida e você chamará de destino. É como viver dormindo de olhos abertos. Achamos que escolhemos, mas somos escolhidos pelas programações mentais que carregamos desde sempre. E mesmo sem perceber, é essa estrutura oculta que guia seus relacionamentos, seu dinheiro, suas decisões, seu futuro. Você não vive acordado, vive condicionado. A sua mente é como uma terra fértil. Tudo o que é plantado nela cresce. Ideias, medos, palavras, promessas. A maioria das suas crenças nasceu quando você era criança. Entraram por olhares, frases e silêncios. Você não é capaz. Você não merece. A vida é dura. Tudo isso virou verdade interna. Então, mesmo que hoje você deseje voar, ainda há raízes invisíveis amarrando seus pés. E enquanto essas raízes existirem, você não sai do lugar. Neville Goddard dizia que a imaginação é Deus em ação e que você só manifesta aquilo que aceita como real. Não adianta querer abundância se você carrega vergonha ao pensar em dinheiro. Não adianta desejar amor se, no fundo, acha que sempre será rejeitado. A vida não responde ao seu querer superficial, mas ao que vibra no centro do seu ser. Você cria o mundo com aquilo que acredita, não com o que espera. Platão, no mito da caverna, revelou um dos maiores segredos da mente. Vivemos presos a projeções e chamamos isso de realidade. Enxergamos a vida através do filtro das nossas crenças. E mesmo que o mundo nos mostre novas possibilidades, resistimos. Porque o conhecido, mesmo doloroso, parece mais seguro. Romper com as crenças é como sair da caverna. Dói os olhos, confunde a mente, mas liberta a alma. A positividade real não é sorriso forçado, é vibração profunda. É quando suas crenças, emoções e pensamentos caminham na mesma direção. Pensar positivo sem curar o que está ferido por dentro é pintar a parede sem limpar o mofo. A sua mente precisa ser limpa, reprogramada, transformada. Porque a energia que você emite não vem das palavras que diz, mas do que sente quando ninguém está olhando. A mudança começa no confronto. No momento em que você decide encarar suas verdades internas com coragem, não dá mais para fingir que não sabe. Quais padrões seguem se repetindo? Quais vozes ainda te sabotam? Você está disposto a descer até o porão da sua alma e mudar o que foi escrito lá? É esse movimento que transforma desejo em poder criador. Só assim o que você quer começa a florescer no real. Você não está preso para sempre. Crenças não são sentenças, são escolhas mantidas por medo, costume ou ignorância. E tudo o que é mantido pode ser rompido. Você não precisa continuar sendo quem aprendeu a ser. Pode se tornar quem nasceu para ser. Mas para isso, precisa entender, não vive o que quer, vive o que crê. E a partir desse despertar, nasce um novo universo, dentro e fora de você. Você não vê, não ouve, não toca, mas elas estão ali, moldando cada passo seu. São as crenças invisíveis que habitam o fundo da mente, como códigos ocultos em um sistema que você nunca aprendeu a decifrar. Elas te dizem o que é possível, o que é perigoso, o que é realista e o mais assustador. Você acha que essas ideias são suas, quando na verdade muitas delas nem foram escolhidas, foram herdadas. Na infância você foi um campo aberto. Tudo que ouviu, sentiu e presenciou foi absorvido como verdade. Se foi ignorado, entendeu que não merece atenção. Se foi punido por errar,
Aprendeu que falhar é perigoso. Se viu seus pais brigando por dinheiro, criou a associação de que riqueza e dor caminham juntas. Isso virou um sistema interno, um GPS emocional que, mesmo calado, ainda dirige sua vida hoje. Essas crenças não gritam, elas sussurram. São elas que te fazem hesitar na hora de arriscar, que sabotam oportunidades disfarçadas de não era para ser, que te mantêm em relações estagnadas por medo de ficar só. Elas agem como filtros nos seus olhos. Você enxerga o mundo não como ele é, mas como sua mente o interpreta. E se dentro de você há escassez, dor ou desconfiança, é isso que será projetado fora. A mente inconsciente tem um único propósito: proteger você. Mesmo que isso signifique te manter preso, ela prefere o desconforto conhecido à liberdade desconhecida. Por isso, quando você tenta mudar, ela ativa alarmes invisíveis. E se der errado? E se te machucarem de novo? Então você recua sem perceber e chama de intuição, quando muitas vezes é apenas o medo fantasiado de sabedoria. Você vive uma realidade de repetições. Os mesmos problemas com rostos diferentes, as mesmas dores, com outras roupas, porque sua mente não cria o que você quer, mas o que reconhece como familiar. É como se a vida estivesse em loop, até que você decida quebrar o padrão. Mas para quebrar é preciso ver, nomear, sentir. E isso exige coragem, mais do que esforço, mais do que disciplina. Exige verdade. Neville dizia que sentimento é o segredo, porque é o que você sente que ativa a manifestação, e o que você sente está diretamente ligado às crenças que guarda. Você pode afirmar 1000 vezes que é abundante, mas se dentro vibra escassez, o universo vai responder à sua vibração real. Não adianta mudar as palavras, senão mudar a raiz, porque é a raiz que define o fruto. Jung também falava da sombra, tudo o que você rejeita ou nega em si, e muitas das suas crenças limitantes vivem nessa sombra. Você não as vê porque elas doem. Elas trazem vergonha, culpa, sensação de inadequação. Mas o que você não enfrenta te domina. O que você esconde te controla. A luz entra no lugar onde você ousa olhar. E só quando você acolhe sua sombra, a transformação começa. Você não é fraco, não é azarado e definitivamente não está quebrado. O que acontece é que sua mente está operando por padrões que não servem mais, mas ainda vivem aí, escondidos. E o primeiro passo para mudá-los é aceitar que eles existem. A vida que você quer não está longe, está do outro lado da crença que te impede. E sim, ela pode ser reescrita, mas antes precisa ser vista. Você deseja com força, mas algo dentro puxa na direção contrária. É como se houvesse duas versões de você, uma que sonha e outra que sabota. Uma que grita, eu posso, e outra que sussurra, não ouse. Esse conflito é silencioso, invisível, mas consome sua energia, sua fé, sua alegria de viver. E no fim, a que vence não é a mais justa, é a mais repetida. Você acorda querendo vencer, mas carrega dentro de si frases como não sou bom o bastante, vai dar errado, isso não é para mim. Não ditas em voz alta, mas ecoando nos porões da mente, onde ninguém entra. São crenças alimentadas ao longo dos anos, disfarçadas de prudência. Você nem percebe, mas vive tentando provar que merece existir, que merece ser visto, que merece ter. Então você corre, se esforça, trabalha dobrado, busca aprovação, acha que está no controle, mas está apenas tentando compensar uma dor antiga, a dor de não se sentir suficiente. E quanto mais corre, mais cansa, porque o que te prende não está fora, está dentro. O cárcere é mental, a cela é feita de pensamentos, e o carcereiro é você mesmo. A mente cria a realidade, mas cria com base na emoção dominante, e a maioria vive com o coração afogado em medo, culpa, raiva ou vergonha.
Emoções que colorem a vida de cinza, mesmo quando o sol está brilhando lá fora. A vibração da emoção é mais poderosa que qualquer pensamento bonito. E enquanto você não curar o que sente, continuará criando a partir da dor. Há uma diferença brutal entre querer mudar e estar pronto para mudar. O querer é confortável, sonhador, até bonito, mas a prontidão exige renúncia, deixar para trás identidades, histórias, desculpas. É morrer para quem você foi e nascer para quem você realmente é. Isso dói, confunde, assusta, porque o novo sempre exige a morte do velho e o ego teme desaparecer. Você precisa entender. A mente não quer que você evolua, ela quer que você sobreviva, mesmo que isso signifique repetir o sofrimento. Porque a dor conhecida parece mais segura do que a liberdade incerta. E é por isso que mudar é tão difícil. Você não está lutando apenas contra crenças, está lutando contra um sistema inteiro que foi criado para manter você onde está. Mas há um ponto de ruptura. Um momento em que a dor de permanecer se torna maior que o medo de partir. É quando você olha no espelho e não aguenta mais. Quando percebe que está morrendo por dentro, mesmo com o coração ainda batendo. Esse é o início do renascimento. O fundo do poço não é o fim, é o útero do novo eu. O desespero é, muitas vezes, o último aviso da alma. Você foi condicionado a se contentar com pouco. A aceitar migalhas emocionais, profissionais, espirituais, mas algo dentro de você grita. Algo ancestral, selvagem, divino. Uma voz que diz, isso não é tudo. Essa voz é a sua essência chamando. E ela não quer que você apenas sonhe, ela quer que você creia. Porque crer é permitir que a vida se dobre diante de quem você se torna. E você está pronto para lembrar. Não importa há quanto tempo você vive dentro da mesma prisão. Não importa quantas vezes caiu, falhou, se sabotou. Há uma verdade que nunca deixou de existir. A sua mente pode ser reprogramada. Porque ela não é um destino fixo, é um solo. E todo solo, por mais árido, pode florescer. Basta mudar o que você planta e ter paciência com o tempo da colheita. Reprogramar a mente é mais do que repetir frases bonitas. É um confronto diário com os pensamentos que vivem à espreita. É observar quando o medo volta, quando o velho eu quer assumir o volante. É escolher, mesmo tremendo, uma nova resposta, um novo olhar, um novo caminho. Não se trata de apagar o passado, mas de não permitir que ele dite seu futuro. A mente acredita no que vê com frequência. Por isso, quanto mais você alimenta novas imagens, novos sentimentos, novos estados internos, mais o cérebro começa a aceitar isso como real. É assim que o invisível vira carne, que o desejo vira crença e que o impossível começa a parecer natural. Você não está fingindo, está treinando o seu ser para lembrar do que ele sempre soube. Neville dizia, assuma o sentimento do desejo realizado. Sinta como se já fosse real, não para agradar o universo, mas para reconfigurar a sua vibração. Porque quando você sente que algo já é seu, a mente para de resistir. Ela entra em sintonia com essa nova realidade. E aí a mágica acontece. O mundo lá fora começa a espelhar o mundo que você criou por dentro. Mas cuidado, o velho eu vai gritar. Vai tentar te puxar de volta para a dor conhecida. Vai usar argumentos, lembranças, até pessoas. Vai dizer que você está sonhando alto demais, que não é bem assim, que não vai funcionar. E tudo isso é normal, porque o sistema antigo não morre em silêncio. Ele esperneia antes de se calar, mas ele passa, sempre passa. A verdadeira cura não é linear. Um dia você vai se sentir invencível, no outro, quebrado. E está tudo bem. Isso não é fraqueza, é processo, é desconstrução. Você está desmontando um castelo antigo para construir um templo novo. E toda obra tem entulho, poeira, caos, mas também tem fundação, estrutura, visão. Não desista só porque ainda está no meio do caminho. Você não precisa ter certeza, precisa ter intenção.
e repetir essa intenção todos os dias, mesmo nos dias sem fé. A mudança acontece quando a nova frequência se torna mais forte que a antiga, e isso não vem com pressa, vem com presença, com consciência, com decisão. A cada pensamento que você escolhe, está escolhendo também quem está se tornando. A sua mente pode ser um inimigo ou um aliado divino. A diferença está em quem a lidera, o medo ou a consciência. Você tem o poder de reescrever sua história, não com palavras mágicas, mas com escolhas consistentes. Não viva mais como vítima das suas crenças. Torne-se autor, torne-se criador, porque no instante em que você crê de verdade, o universo inteiro se curva. Você chegou até aqui por um motivo. Algo dentro de você cansou de viver no piloto automático, cansou de repetir dores, de se sabotar, de aceitar menos, porque a sua alma sabe que tem algo maior. E não importa quantas vezes duvidou, essa verdade continua viva, mesmo ferida, mesmo esquecida, esperando o dia em que você escolheria lembrar de quem é. Você não é um erro, você não é quebrado, você não nasceu para sobreviver, mas para criar. Existe um poder adormecido em você, e ele começa a despertar quando você para de fugir de si. Quando você decide olhar para dentro com sinceridade e dizer: chega, eu não aceito mais viver abaixo da vida que fui feito para viver. Esse é o ponto de virada, o início do novo. O mundo fora não muda até que o mundo dentro seja transformado. Não adianta forçar conquistas, buscar fórmulas, correr sem direção. Tudo começa na mente, e a mente começa na crença. Aquilo que você sustenta como verdade se manifesta. Sempre. Você pode negar, resistir, duvidar, mas a realidade continuará respondendo à frequência que você emite. E a frequência nasce daquilo que você crê. Você não precisa ser perfeito para mudar. Só precisa estar disposto a ver o que dói, a questionar o que te ensinaram, a romper com versões antigas de si mesmo. O verdadeiro despertar não é bonito nem rápido, é brutal, mas é real. E quando você passa por ele, percebe que nada do que viveu foi em vão. Tudo te trouxe até aqui. Tudo te preparou para esse momento. Você pode continuar do jeito que está. A maioria faz isso. Reclama, mas não muda. Sofre, mas não se move. Sonha, mas não crê. Mas você não é a maioria. Se fosse, não estaria ouvindo isso agora. Você foi chamado e agora sabe, não vive o que quer, vive o que crê. Isso muda tudo. Porque se a crença cria a realidade, então você pode criar uma nova vida. Começando agora. Respire fundo, sinta, olhe ao redor. Tudo o que existe hoje nasceu um dia na mente de alguém. O celular em sua mão, o teto sobre sua cabeça, até você. Tudo começou com uma ideia, com uma crença. E se o mundo pode ser criado, ele também pode ser recriado por você, a partir de dentro, a partir daquilo que você decide crer, mesmo quando ainda não vê. Não espere sentir-se pronto. O novo só chega para quem age, mesmo com medo, para quem escolhe se alinhar com a vida que deseja antes que ela exista. É assim que se cria, é assim que se vive. E a vida que você quer está esperando por um simples ato, sua decisão, sua entrega, sua crença profunda de que você merece, pode e já é. Você não vive o que quer, vive o que crê, mas agora você já sabe disso. A única pergunta que resta é: em que você vai começar a acreditar a partir de hoje?